Pessoal, tem uma novidade para vocês. Para mim também é uma novidade muito grande. Nunca recebi na minha vida, recebi, tá? Meu primeiro recebi da farmácia Daniele. Deixa eu explicar para vocês como é que foi. Eu entrei em contato com eles para pedir mais, né? Comprimido, tava acabando, falei para vocês, tava acabando. Aí no contato eu falei para eles que eu fiz um teste com DHT e tudo mais, funcionou melhor que o Vodart, como eu mostrei para vocês, tudo real, tá? E aí eu passei para eles o link, para eles assistirem, eles assistiram e tal, o site ficou bom. E aí eles mandaram para mim, totalmente de graça, um brinde, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é para poder testar com vocês. Reforçando que, primeiramente, obrigado pessoal da farmácia, aí foi uma surpresa muito grande que vocês mandaram para mim. Se tu não agradecesse, eu ia te dar um murro. Eu escutei uma voz. Acho que foi impressão minha. Enfim. A voz... Obrigado, farmácia Daniele, drogaria Daniele. Caracas, velho, tô ouvindo uma voz. Estranho. Obrigado, farmácia Daniele. Drogaria Daniele, corrija. Caracas, velho, isso é estranho demais esse negócio. Obrigado, farmácia Drogaria Daniele. Então, não é patrocinado, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui não é patrocinado, eles não me pagaram pra fazer nada. Aquele teste lá foi totalmente honesto, tá? Eu vou continuar fazendo. Daqui a 2 semanas eu vou fazer o teste de sangue de novo. Espero que esteja baixo, né? Porque eu tô com aquele medo de talvez o Vodart tenha influenciado o primeiro resultado. Vamos ver nesse segundo se vai continuar baixo, né? Se vai continuar naquela base ou não. Então, em 4 meses, 4 semanas. Aliás, 4 meses eu acho que é tempo suficiente pra gente saber se funcionou mesmo. Vai ou não, abrir o pacote ou vai ficar só falando? Estranho. Então tá aqui, eu vou abrir o pacote, vamos lá abrir, né? Caracas, velho, isso aqui não abre, isso aqui não é tesoura não. Mas isso aqui é. Isso aqui é uma tesoura, vamos abrir pra ver o que é. O que eu recebi de brinde? Nunca recebi um brinde assim, recebi. Pessoal, eu tô colocando a farmácia Daniele aqui, mas reforçando que eu não tô sendo patrocinado não, assim, foi um brinde que eles mandaram, um presente, achei legal. E eu vou continuar sendo totalmente honesto com o resultado, tá? E vamos ver o que vai dar, né? Então, Eu tô de prova. essa voz aí tá muito estranha, a voz do além. Então tá aqui, né, a dutasterida que eu pedi pra eles de novo, que é a mesma, né? Mesma quantidade, 120 por 120 comprimidos. E aqui a surpresa. Será que é um refrigerante? A gente toma refrigerante. Será que é café? Tacar café na cabeça. Será que funciona? O que será que é isso? Tá bem embalado. Eu tô achando que é café. Eita, cacete. Tá bem? Usa tesoura. Tá forçado. Essa voz aí tá me incomodando. Essa voz não é normal. Então quer dizer que essa voz te incomoda? Caracas, velho. Que voz é essa, velho? De onde tá vindo essa voz, velho? Não tô entendendo não. Nunca ouvi essa voz antes. É difícil. Tcharam, eles mandaram pra mim isso aqui, ó. Essa loção, ela tem finasterida 0,1% e minoxidil 5%, tá? Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque eu vou passar direto... Fica com o produto parado pra eu poder focar nele, por favor. Você focar... Quem que tá falando isso? Enfim, de qualquer forma, sabe o que é interessante isso? Porque eu recebi um comentário de um inscrito muito interessante que vai bater com isso aqui. O comentário foi o seguinte, calma aí. Ó, o comentário do inscrito é bem interessante, que bate exatamente com isso aqui. Foi o seguinte, foi o do Angelus, D1V. É o seguinte, ele colocou: eu tenho a impressão de que o DHT medido no sangue por exame pode não ser tão relevante, considerando que o mais importante talvez seja o DHT presente nos folículos. Eu já usei fitoterápicos que reduziram os níveis no sangue, mas assim mesmo a queda não foi interrompida, né? Então, é aquela questão realmente que ele comentou faz sentido, né? Porque não é só porque o DHT no sangue tá baixo, que é o que eu tô compartilhando com vocês, meu DHT tá bem baixo, que os fios vão cair, tem pessoas que continuam caindo. O importante é o DHT no couro cabeludo. Então, quando você usa, por exemplo, uma loção tópica, né? Tipo, sei lá, um minoxidil, uma dutasterida, finasterida no couro cabeludo, é bom que você tá aplicando direto no folículo, né? Então, esse aqui é outra coisa que eu posso testar. Só que eu não quero que isso aqui influencie no teste de sangue, que eu vou fazer daqui a 2 semanas. Então, eu vou começar a usar isso aqui depois do teste de sangue. Mas é outra coisa que eu vou acompanhar, né? Eu vou tacar aqui na cabeça, minoxidil e finasterida, e vamos ver o que vai acontecer, né? Mas a princípio... Lê o rótulo pra usar corretamente, tá bom? Nossa, velho, esse negócio é muito estranho. Mas enfim, ela falou pra eu ler o rótulo, né? E eu vou ler o rótulo, e é isso. Aí é mais uma coisa pra compartilhar com vocês, mas lógico, o mais importante é o DHT, né? O teste DHT do sangue que eu vou compartilhar com vocês
daqui a 2 semanas. E aí, se vocês gostam de um conteúdo real, compartilhamento real, saca? Teste no sangue e tudo mais, comenta alguma coisa aí, se inscreve no canal e vamos esperar 2 semanas, tá? Daqui a 2 semanas eu faço o teste de sangue. E valeu, pessoal. Não é patrocinado, mas eu fiquei muito feliz de ter recebido meu primeiro presente aqui de vocês, tá? E é isso. Finalmente acabou. Meu braço tá doendo. E aí, pessoal, mais um exame de sangue. A saga do DHT continua. Vamos ver se o DHT manipulado lá tá segurando ainda, né? Tô acompanhando aqui com a minha esposa. Piazada. A gente tá lendo Diário de Banana. Diário de Banana. Pois é, eles falaram aqui que vieram me acompanhar. Mas eu acho que na verdade eles estão vamos verificar pra ver se eu não desmaio quando a agulha aparecer em cena, né? Rapaz, tem que chorar ainda. Vai. Vai ter um aplicativo Tiletudo que tem manual. É isso mesmo. Agora vamos lá. Aí depois, semana que vem, eu mostro pra vocês o resultado. Se for pra colocar em nível de coragem aqui, a mais corajosa é possível. Depois mais e dois estão brigando, segundo os mais corajosos. Eu tô lá embaixo. Seu é o último? Tô lá embaixo. Eita, meu Deus do céu. Tá de novo, tá bom? Vamos lá? O André que é corajoso. 2, 3 e já. É um Homem-Aranha, olha. Nem fez careta. Corajoso, ó. Ele é o mais corajoso mesmo, viu? É. Fica furando Vamos lá, tá bom? É. 1, 2, 3 e já. A coleta flui. É bem melhor. E aí, gente, doeu? Doeu? Um pouquinho, né? Uma picadinha chata. Nada demais, né? Da corajosa, né? Agora chegou a vez 6 tubos de sangue. da terceira. Cada um foi 2. Só a mamãe que vai ser 6. Ela fez caretinha? Perdeu. Já furou. Eu estava rindo, nem percebi. Tá vendo? Ela foi muito bem, né? Nem Ai, eu fez sou caretinha. mais Caramba. corajosa, gente. Olha o meu rosto. Não, a mais corajosa é a Noa. Se eu desmaiar, você me segura. Vamos lá. Coragem, viu? Não posso- Só uma picadinha Não agora. posso demonstrar a falha na frente da pesada. Aí, ele fez caretinha? Desmaiou. Ai, mas é o Ixi, zoeiro. agora. Ai, sangue. Tira o piloto dele. Ai, sangue. Foi todo mundo bem. Olha só que beleza. Legal, olha você ficar de coragem. E aí, pessoal de Buenas contigo. Chegamos finalmente à nossa conversa principal, né? Que é sobre o resultado do DHT, que é super importante, né? E foi surpreendente o resultado. Eu tô usando o microfone aqui porque o vizinho que tá fazendo uma obra aqui tá uma barulheira da perrenga, velho. Não ouvi nada. É a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. Agora eu acho que vai. Então vamos lá. O resultado foi surpreendente, de verdade. Mas antes eu quero falar 2 coisas pra vocês rapidinho, tá? Primeira é, esse tipo de conteúdo que eu faço pra vocês, pessoal, tipo meio enrolado às vezes, né? Eu sei que algumas pessoas não gostam muito, inclusive já tiveram pessoas que comentaram falando, tu enrola demais, que enrola é essa, sei lá o quê. Mas esse tipo de conteúdo que eu faço é pra vocês e pra mim também. Quando eu gravo um conteúdo assim, eu gravo pra mim também. É o tipo de conteúdo que eu gostaria de ver. A maioria dos youtubers, por exemplo, que fazem procedimento, eles mostram as coisas muito objetivas, saca? Um vídeo de 4 minutinhos. O cabelo tá aqui, tá crescendo, tá manipulado, terceiro mês, 4º mês, cresceu, acabou. É legal, não tô criticando o conteúdo, é bom. A galera que tá fazendo muito bom, continue assim. Só que é um tipo de conteúdo que pra mim eu acho muito pequenininho, eu queria ver mais, saca? Eu queria ver o dia a dia. Então, os meus vídeos são enrolados mesmo, porque eu gosto de mostrar um pouco mais e eu acho legal fazer assim e eu quero continuar fazendo assim. Inclusive tem até um youtuber que eu acho muito interessante, que ele fez um vídeo, relato uma vez de um procedimento que ele fez, talvez algum de vocês conheçam, mostrando que o procedimento dele ficou ruim, ficou bem ralinho, ele ficou bem chateado, o vídeo dele foi um vídeo bem longo, bem chateado. Aí depois ele fez um segundo procedimento com o Dr. Wilter, eu esqueci o nome dele, Wilter, sei lá o que, Walter, alguma coisa assim. E ele ficou muito bom. E dos vídeos ele demora, velho, demora uns 20 minutos, e eu acho bom pra caramba. Inclusive tem até uns vídeos dele que ele fala, não, esse eu vou ser rapidinho, demora 20 minutos.
eu dou play ali, fico ouvindo, eu acho legal demais. Eu não sei se você está acompanhando meu canal, talvez não, mas eu acho legal o conteúdo dele. E eu não ligo não, vou falando, né, e pronto. O segundo segundo ponto, eu tenho certeza que você que está acompanhando aqui o canal, você deve tá pensando em fazer um transplante, ou você fez, ou está tomando medicação, você está sentindo alguma coisa, não é? Então eu queria que você que está assistindo comentasse alguma coisa que você está passando, alguma dúvida, alguma medicação, alguma coisa que você esteja fazendo, para a gente interagir mais. Porque tipo, a ideia de fazer o vídeo é mostrar minha experiência e também conversar com vocês, né? Mas para conversar eu preciso que vocês falem, né, também, né? Então, coloca alguma coisa que você esteja passando, sei lá, eu gosto de comentar tudo. Todo mundo que posta eu comento. Não tem uma pessoa que eu não comento, entendeu? Porque às vezes eu fico com a sensação de que é como se só eu estivesse falando, entendeu? E é sem graça, e tipo, dá um desânimo. Eu acho, se você quiser elogiar, tem gente que elogia, eu acho muito bom, obrigado que elogia. Mas se quiser falar essa experiência, fala também, porque eu acho muito bom conversar, trocar ideia. Então posta aí, comenta alguma coisa, se puder, né? Então vamos lá o resultado. Tcharam, surpreendente, né? Então, antes de qualquer coisa, só uma nota rápida aqui, porque tem muita gente que não entende o que é o DHT, né? Coisa bem rapidinho mesmo. O DHT ele é um hormônio sexual masculino super importante, entendeu? Então, quanto mais alto o seu corpo como um homem bom, saca? Então, você vai ter uma saúde melhor em vários sentidos. Porém, se você tiver fios sensíveis a esse hormônio, eles vão atrofiar, eles vão cair. Então, como é que o DHT ele é formado? Ele é formado a partir da testosterona. Então, parte da sua testosterona vai ser convertida nesse hormônio, no DHT. Aí entra o bloqueador de DHT, que é a medicação que os médicos passam para você. Essa medicação ela bloqueia essa conversão. Então, a testosterona que você tem, a parte pequena dela que vai ser convertida no DHT. E aí você vai ficar com o DHT menor, e aí os seus fios sensíveis ao DHT vão parar de cair. Essa é a intenção de você usar um bloqueador de DHT, que no caso é o Avodart, né? Que é a dutasterida, né, aliás, e a finasterida, que bloqueia. Então, baseado nisso, eu estou compartilhando com vocês minha experiência. Então, eu usei durante um ano e meio, mais ou menos, o Avodart, que é um bloqueador de farmácia, vamos falar de farmácia, e estava 12. Para quem não usa bloqueador de DHT, o hormônio geralmente ele fica entre 20 e 80. Se você está com queda de cabelo, certamente ela está entre 20 e 80, só que mais para o alto. Então o ideal é você diminuir um pouco esse DHT. Para quem tem queda de cabelo, o ideal, pelo que eu vi assim, é ficar entre 8 e 20. Entendeu? Você toma um bloqueador para justamente o seu DHT ficar entre 8 e 20. É esse o alvo que você quer, 8 e 20. Então quando eu estava tomando o Avodart, que é a dutasterida, estava em 12. Ou seja, bacana, estava na faixa adequada, né, que é entre 8 e 20. Então eu passei um ano e meio, muito caro a Avodart, muito caro. Aí eu passei para a farmácia Daniele, que é uma farmácia de manipulação. Só um parêntese, eu estou falando da farmácia Daniele, mas eu não estou fazendo isso porque eu estou ganhando alguma coisa, eu não sou um comprado, tá? Eu estou sendo honesto com relação ao que eu estou passando e o que está acontecendo. Eles mandaram para mim um né, que é a finasterida, que é para passar no couro cabeludo. Eu estou usando, mas não é por isso. Eu mostrei para vocês, mas é porque eles mandaram para mim. Legal, bom, obrigado farmácia. Mas eu estou sendo honesto. Se ficar ruim, é porque é ruim mesmo. Tá? Então eu troquei para a farmácia de manipulação, da farmácia Daniele. Caiu de 12 para 8. Ou seja, funcionou melhor do que o de farmácia. Que foi o primeiro exame que eu fiz. Agora eu fiz o segundo exame. Que foi surpreendente o resultado. Me surpreendeu. E eu vou compartilhar com vocês agora quanto está meu DHT. Só que eu vou falar para vocês no ouvido. O meu DHT, pessoal, incrivelmente passou de 8 para 6. Para 6, pessoal. Passou de 8 para 6, caiu mais ainda. Ou seja, tá funcionando melhor do que o de farmácia. E eu tomando todo dia, né? Caiu para 6. E isso é excelente para o cabelo, mas leva um ponto de atenção, né? É necessário regular um pouco a dose, porque está baixo. Essa é a intenção da dutasterida, ficar baixo. Só que está chegando um ponto assim que eu acho que eu vou começar a manipular, tipo, mexer na dose, né? Para não ficar tão baixa assim, né? Conversando com o meu médico, ele comentou que não recomenda muito, ele não recomenda a dutasterida de farmácia manipulada, porque geralmente ela não funciona tão bem quanto a de farmácia. Mas quando ele viu meu resultado ali, ele comentou que, tipo,
de vez em quando aparecem umas surpresas, né? Tipo, ele ficou surpreso também que tá funcionando melhor que a Voldart. Ele falou, então continua tomando. E eu vou continuar tomando, só que tá baixo, tá 6. Porque o problema é que a galera, ela foca muito no cabelo e toma medicação e para aí, não faz exame hormonal, que é o que eu tô fazendo e compartilhando com vocês. É interessante você ver todo o conjunto. Porque se tem menos DHT no seu corpo, isso vai, com certeza, influenciar outros hormônios importantes. Aí não adianta, velho, tu arrumar o cabelo e bagunçar o resto. De que adianta você estar cabeludo com os hormônios tudo louco? Aí por isso que é importante fazer um acompanhamento, entendeu? Para você equilibrar bem. Porque, tipo assim, se eu estou usando bloqueador de DHT, o que está acontecendo? Vai sobrar mais testosterona, porque a testosterona, parte dela é convertida no DHT. Então se eu estou bloqueando essa conversão, a testosterona que ia ser convertida não vai ser mais. Vai sobrar mais testosterona. Por isso que a minha testosterona está quase batendo 1.200. Minha testosterona está lá no alto, 1.200. Só que essa é a testosterona total. Entendeu? Não é a testosterona livre que eu tenho no corpo, que eu vou comentar um pouco mais com vocês. Então esse é um ponto. Eu tenho muita testosterona no corpo. Quando sobra muita testosterona, seu corpo ele fica tipo, tentando pegar aquela quantidade excessiva e mandando para outros lugares. E aí pode desregular alguma coisa. Que é o que eu quero falar com vocês aqui, entendeu? Pra vocês ficarem atentos com o de vocês também. Eu estou compartilhando o meu com vocês, mas faz de vocês também. Olha só como que o bloqueador de DHT, como que um DHT baixo influencia outros pontos. Olha só. A testosterona, a parte que realmente importa no seu corpo, é a testosterona livre. Nossa, nosso português é tão chiado, velho. Às vezes é até difícil falar. Eu acho bonito português. Mas é muito chiado, moço. Enfim. O que importa realmente é a testosterona livre, não é a total, entendeu? É a livre que realmente importa. E eu tenho os números aqui, eu não tenho tudo, né? Não tem como decorar todos esses números, né? Então tem aqui no celular aqui algumas coisas aqui, ó, pra você ter uma ideia. Ó, a testosterona livre, que realmente importa, o ideal é ficar entre 6 e 22. A minha ficou em 10, ou seja, ideal 6 e 22, a minha tá em 10, está no meio. Entendeu? É isso que importa, então tá normal a minha testosterona livre. Mas olha só como é que o DHT influencia nisso aí. Tem um hormônio chamado como é que é o nome disso aqui? DHBG. Esse hormônio, ele na verdade não é um hormônio, ele é uma proteína produzida pelo fígado, tá? E ela se gruda aos hormônios sexuais, principalmente a testosterona e o DHT, né? Então, quando o seu DHT está muito baixo, que é o meu caso, esse hormônio DHBG aí, ele fica no seu corpo mais. Porque tá aqui o DHBG, ó, o DHT que se conecta a ele. Quando o DHT se conecta nele, ele fica inativo. Como eu tenho pouco DHT, então vai sobrar mais desse hormônio. E esse hormônio aqui, esse DHBG, ele vai se conectar na testosterona. Quando ele se conecta na testosterona, ela fica inativa. Ou seja, o cara tem 2.000 de testosterona, mais 990 de HBG conectou nela. Sobrou quanto? 10. Esse 10 que sobrou que é o que realmente importa. Então, se você tem um DHT baixo, você vai ter mais DHBG. Tendo mais DHBG, ele vai se conectar na testosterona total. E aí o restinho que é o que importa, que é a testosterona livre. Então, DHT baixo, talvez menos testosterona livre. Tá vendo como é que é importante o DHT? Ter esse acompanhamento? Porque vai que você toma um DHT, um bloqueador de DHT, e aí bagunça a sua testosterona livre. Então você tem que saber como é que tá. A minha tá normal, mas lá para baixo. Entendeu? Então, tá baixo somente porque o DHT, né, tipo, tá baixo também. Então tem algumas coisinhas que eu posso fazer para melhorar, tipo, vitamina D ajuda, o zinco ajuda, tem várias coisas que eu faço, exercício ajuda. Eu faço muito exercício, ando muito de bicicleta, minha alimentação é muito boa, não bebo, durmo bem. Então por isso que minha testosterona livre tá legal, tá boa, entendeu? Mas e para quem não faz isso? Para quem bebe, para quem não dorme direito, para quem tem a alimentação ruim, entendeu? Aí como é que tá a sua testosterona livre? Isso pode afetar, aí influenciando a libido, influencia um monte de coisa, entendeu? No meu caso, eu não estou sentindo nada, justamente porque eu tenho uma alimentação boa, uma vida saudável, entendeu? Outra coisa também que influencia o DHT baixo, eu não sei se vocês estão gostando do assunto não, mas vou falar.
Então, outra coisa também é o estradiol, que é um hormônio feminino, né? O estradiol, quanto mais alto, mais perigoso. Porque um estradiol muito alto, ele pode gerar alguns problemas. A tal da ginecomastia, que é um problema que algumas pessoas sentem quando tomam um bloqueador, mas é muito raro acontecer, mas pode acontecer. Estradiol alto, ginecomastia, retenção de líquido, alteração de humor, isso por causa do estradiol. E o meu está um pouquinho acima do normal. O normal do estradiol é ficar entre 10 e 40. 10 e 40. O meu está 47, está um pouquinho maior. Não está muito maior, mas está maior. Entendeu? Como é que estradiol... Olha só como uma coisa influencia a outra, né? O bloqueador de DHT vai deixar você com mais testosterona total, não é? Então, quanto mais testosterona você tiver no seu corpo, tem como é que se fala? Uma enzima chamada aromatase. Ela transforma a testosterona em estradiol. Então, se tu tem mais testosterona no seu corpo, a aromatase vai ter mais matéria-prima para transformar em estradiol. É isso que aconteceu comigo também. Muita testosterona, muita matéria-prima para virar estradiol. E aí virou estradiol, ficou um pouquinho acima. Mas não está nada exagerado. Está um pouquinho acima, mas como eu faço exercício, com uma alimentação boa, tudo isso influencia. Se uma pessoa gorda, por exemplo, mais gordura, com estradiol alto, tem um risco grande, risco maior de ter a ginecomastia, uma série de problemas. Tá vendo como que uma coisa, um bloqueador de DHT para o cabelo pode influenciar outras coisas? Então é importante você fazer um acompanhamento para ver isso, entendeu? Então minha testosterona total está muito alta, meu DHT está bem baixinho, está bem legal para o cabelo, mas com isso influenciou a minha testosterona livre, estradiol e outras coisinhas. Mas está tudo dentro do normal, dentro adequado. Só que eu vou começar a dosar, mexer nas doses. Eu não vou tomar mais todo dia não, eu vou passar a tomar dia sim, dia não. Para ver se só um pouquinho, que a medicação está funcionando muito bem, meu corpo se adaptou muito bem. Então eu vou tomar dia sim, dia não, para ver se ela fica nessa faixa, para ver se ela fica ali no 10, no 12, que é o que eu quero que ela fique. E aí no próximo exame eu vou compartilhar para vocês como é que ficou tomando dia sim, dia não, tá? E aí fica a dica, pessoal. Você que está tomando a medicação, faz um exame de sangue, vê como é que tá, para ver se está bagunçado, se não tá. Beleza? Aí vem outra questão que é os sintomas. Eu estou sentindo alguma coisa? Eu não estou sentindo absolutamente nada. Porque geralmente quem está com o DHT baixo, muito baixo, e os sintomas que ela sente é o seguinte: libido baixa, tipo irritabilidade, porque o DHT também influencia no cérebro, então você pode ficar meio nervoso, sono, energia, força, tudo isso com o DHT baixo, entendeu? Mas no meu caso estou sentindo absolutamente nada, meu corpo se adaptou muito bem à medicação, à forma que ele está, eu só quero dar uma manipulada melhor. Beleza? Então, pessoal, eu acho que é isso. Esse vídeo eu quis falar um pouco sobre esse desenho hormonal que aconteceu comigo, tá? Porque é importante acompanhar. Não é só tomar remédio, cuidar do cabelo e o resto bagunçar. Você tem que ajustar para que fique tudo dentro do equilibrado, para que não faça mal. Não adianta você ficar cabeludo com problemas hormonais, né? E o bom desses bloqueadores é que se tiver com algum problema, facilmente se reverte. Parando de tomar, diminuindo a dose, ajustando as coisas ali, é o que eu estou fazendo. Então eu vou tomar dia sim, dia não para ver como é que vai ficar. Teve um colega que comentou no post passado, falando que o DHT baixo por muito tempo é perigoso porque ele pode aumentar a progesterona, que é um hormônio feminino. A progesterona no nome é bem baixinha. Então ele estava comentando que o DHT ele pode aumentar a progesterona para níveis críticos e perigosos. Aí ele falou para trocar para finasterida. No caso ele falou da dutasterida. O que ele falou, eu não sou nenhum médico nem nada, mas eu andei pesquisando. Então o que ele falou não está errado de todo, mas está exagerado um pouco. Porque raramente, muito raramente, acontecem problemas graves da progesterona aumentar no homem. E se isso acontecer, tem problemas que você reverte. Problemas hormonais geralmente se reverte de forma mais tranquila, entendeu? No nosso caso é deixar de tomar medicação ou tomar menos todos os dias. Então ele comentou que vira um problema permanente e tal. Então raramente acontece isso. A dutasterida, a finasterida são medicações altamente documentadas, existem vários testes feitos com várias pessoas. Então problemas sérios, problemas graves, é raro acontecer.
E quando acontece, você consegue reverter facilmente parando de tomar ou diminuindo a dose, como eu falei para vocês, né? Então a finasterida bloqueia cerca de 60% a 70% do seu DHT. A adulta bloqueia de 90% para cima, que é o que está acontecendo comigo. Está bloqueando 96%, 94% do meu DHT, que é o que a gente quer, né? E ele falou que alguns problemas permanentes também podem acontecer. Mas é como eu falei, é muito raro acontecer um problema permanente quando a pessoa toma um bloqueador. Tem aquela síndrome da pós-finasterida, que é uma coisa que acontece que você toma muito tempo, depois você para, e você sente uns problemas que não voltam mais. Isso é extremamente raro de acontecer, pelo que eu pesquisei. É tudo muito documentado. Então, se você para de tomar, se você diminui a dose, então, tipo, isso tende a se regular. Então dá pra você, tipo, mexer no voluminho ali, que é o que eu tô fazendo. Vou tomar de assim dia não pra dar uma regulada, depois vou fazer outro teste e ver como é que tá. Então, é só dando esse parênteses no comentário que ele falou. Tipo, não tem tanto perigo, se você, é bom você fazer um acompanhamento pra você ver como é que tá seus hormônios. É o que eu recomendo. Pra mim tá sendo útil pra caramba. Se eu não tivesse fazendo isso, eu não sabia o que tá acontecendo. Né? Então é isso, pessoal. Enrolei demais de novo. Né, mas eu acho que foi útil, não sei quantas pessoas chegaram até aí, acompanhando o vídeo, mas se uma pessoa chegou já tá valendo. E é isso, acho que não tem mais nada pra falar não. Pessoal, acho que não tem mais nada pra falar não, é isso mesmo. Então, de forma resumida, a medicação manipular tá funcionando muito bem, eu continuo tomando a Dusacerida, minoxidil, tô usando na cabeça, e é isso, tudo certo, beleza? Vou parar, hoje eu não vou tomar medicação, era pra tomar hoje, não vou tomar. Vou tomar de assim já não. E no próximo vídeo eu compartilho com vocês como é que estão as coisas aqui, tá? Com a medicação. Tomar um café e parar. Valeu, pessoal. Um abração pra vocês. Beijão pra todo mundo aí. Tchau.